Nessa semana, a gente divulgou o Raio XP, que é todo o nosso relatório, no qual a gente fala das estratégias e as nossas recomendações. E tem algumas coisas que eu gostaria de passar para deixar como um bom recado para vocês, né? O primeiro ponto que eu considero muito importante é o sentimento do investidor. Como a gente pode olhar, o sentimento diminuiu um pouco. O mês de julho foi um mês caracterizado por um processo de correção, uma fase mais aguda, sobretudo por conta das questões ligadas às tarifas e esse imbróglio envolvendo a política com uma certa irracionalidade dos 50%, já vai ter ou não vai ter, o mercado se colocou numa posição de dúvida. Tivemos também uma certa melhora nas pesquisas, né, ligadas ao governo, né, o que também conduziu um pouco de mudança de humor que não foi sentido no primeiro semestre. Como a gente pode olhar aqui no gráfico, né, no fim de junho, né, nós tivemos aqui um sentimento otimista, era de 76% na nossa base aqui, e agora, para o fim de julho, ele ficou aqui para 37% e está bem em linha com o que a gente esperava, né? Isso aí vai pendular na zona neutra por mais tempo em função de todo esse movimento. Aqui, turma, tem provavelmente o gráfico, um dos gráficos mais importantes aqui do nosso Raio XP, porque repara que o primeiro semestre tivemos os principais destaques aqui, os ciclos domésticos, muito em função dessa volta ao apetite, resultados corporativos e também um prognóstico de redução das taxas de juros. E aí quando a gente vê julho, que é o lado direito do gráfico, repara que ele é exatamente o oposto, né? Espelhado para baixo, né? Ou seja, aquelas empresas de commodities e um pouco mais defensivas que não tiveram uma performance muito boa no primeiro semestre, começaram junho recompondo valores, enquanto aquelas que tiveram uma performance maravilhosa, principalmente o segmento varejo, educação, né, acabaram tendo a pior performance. Essa mudança de característica, ela tem um pouco a ver com o sentimento de normalização de mercado e também de ficar mais próximo do índice, que afinal de contas as commodities segue ainda uma performance ruim quando comparado com os demais segmentos. Repara também que a curva de juros está praticamente aqui precificada no horizonte de curto prazo, né, onde a gente já fechou a curva dentro de um panorama de 6 meses. Entretanto, quando a gente faz uma comparação com o mês de junho, né, tivemos uma leve abertura, ou seja, um certo descompasso de percepção do cenário político, tanto para o movimento mais longo, né, que é o mais preocupante, quanto também para o movimento um pouquinho mais curto, a ponto de fazer o dólar subir, dólar que é a notícia super importante que daqui a pouco eu vou comentar com vocês, né? Quando a gente fala no quesito de tarifas, naquele mesmo movimento que a gente viu de taxa de juros, que quando a gente teve essa preocupação com o cenário brasileiro e discussão sobre soberania e o Trump envolvendo política dentro de um âmbito de tarifas que não aconteceu em nenhum outro lugar no mundo, o investidor estrangeiro se viu numa posição desconfortável e retirou 6 bilhões de fluxo de capital estrangeiro no cash market, no mercado de ações, e mais 6 bi nos contratos futuros, totalizando uma saída de 12 bilhões, o que mostra que o que a gente alertou no Raio XP dos meses anteriores, a forte entrada de fluxo de capital estrangeiro, ela é super positiva, mas ela pode ser negativa também caso o investidor estrangeiro resolva retirar parte aí da sua posição. Portanto, isso foi um movimento que fez com que aquele movimento setorial, né, flipasse, né? Ou seja, as piores performances fossem traduzidas nas melhores performances. E aí, finalmente, chegamos ao ponto talvez mais importante aqui, que é o que a gente vem conduzindo as nossas estratégias desde fevereiro até hoje. E a gente não mudou o tema central, que é a redução da taxa de juros Selic, mudança de regime, composição macro favorável para um ambiente de renda variável, muito mais em outros movimentos onde o ciclo de aperto monetário continuava. Agora a gente não só acabou o ciclo de aperto monetário, como já há praticado no mercado quedas da taxa de juros Selic, que pode ser no final desse ano ou no início do ano que vem. Esse gráfico aqui, atualizado pelo nosso time quantitativo, liderado pela Júlia Aquino, mostra o comportamento do mercado acionário dentro dos seus diferentes setores quando as taxas de juros
começam a cair. E o que é mais interessante desse relatório é que mostra não só quando começa a cair, mas o que acontece com o mercado antes de começar a cair, que é o mais importante, que é o que a gente vem defendendo muito aqui na ideia, né? Aí quando a gente coloca isso em percentil, repara que o ciclo atual, que é uma linha vermelhinha aqui, ó, bem aqui embaixo, ó, repara que é o momento que ele está, ou seja, 55 dias aí antes, né, desse movimento de corte de juros, repara que a gente está abaixo das performances como foram anteriormente, inclusive abaixo da mediana. Eu vejo isso aqui, turma, como uma oportunidade, tá? E não como algo ruim, uma tragédia. O mercado que costuma se antecipar na queda da taxa de juros, o que ele não fez até agora, pelo menos de acordo com esse estudo, é ficar um pouco mais engasgado porque ele ficou muito consumido pelo noticiário político e o noticiário de tarifas e também um pouco dessa realização do fluxo de capital estrangeiro. Dá só uma olhada aqui nas barras amarelas, né, o que acontece com a média dos primeiros 55 dias após o sinal e as barras mais escuras, né, as performances dos primeiros 55 dias após o sinal. Repara que a gente tem boa performance, né? Principalmente os segmentos mais sensíveis a juros, como construção civil, TMT, propriedades comerciais, segmentos de shopping, varejo, entre outras tantas, tá? Transporte, nível de educação também, até porque muitas delas estão sensibilizadas com o serviço da dívida. Então a gente tem que acompanhar isso com muito carinho. E esse prognóstico de queda de juros para a gente é super importante, tá? Nosso valor, a gente continua com 150 mil pontos, o Ibovespa para o final do ano, entendendo, né, que há atratividade, há um prêmio para ser consumido e a gente também tem essa oportunidade de comprar as ações no momento em que elas estão caindo e essa fase de correção em julho parece ter iniciado em agosto também e isso tem sido positivo para recompor portfólio, né? Repara aqui que o Ibovespa, o preço sobre lucro, né, está negociando aí próximo das 8,2 vezes, ainda num segmento bastante atrativo. E as estimativas, né, de lucro melhoraram um pouquinho, né, eles vinham caindo muito forte, certo que muito consumido por conta das commodities, mas acabaram melhorando um pouquinho, o que pode trazer também um novo ritmo para o mercado.